Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A partir do verso de número 26. Vamos falar um pouco sobre propósito. Algo que o Senhor tem falado comigo muito ao longo dessa semana. Romanos capítulo 8, verso de número 26, que vai dizer assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer pela tua imensa bondade, pela tua graça, pelo teu amor, meu Pai. Em nome de Jesus eu quero clamar para que o teu Espírito de adoção, a qual nós chamamos Abba, que é o nosso papaizinho, que o Senhor venha nos abraçar, que o Senhor venha nos dar graça e nos dar direção, meu Pai. Precisamos da tua direção, precisamos nos conectar mais a ti, precisamos crescer conforme as tuas instruções, meu Pai. E para isso nós precisamos de um toque especial do teu Espírito. Eu quero repreender nesse momento todo o espírito contrário à tua palavra, tudo aquilo que se levanta contra aquilo que é do Senhor. Quero repreender e destronar todo principado, toda potestade, toda fortaleza que se levanta, criando sofismas, criando seus próprios conceitos, e para que toda mente nessa noite, meu Pai, seja cativa, meu Pai, a um entendimento, à mente de Cristo, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença e Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, o Senhor tem me falado muito com relação ao muito no livro de Romanos, falando comigo muito a respeito de graça. E eu até falei para algumas pessoas mais próximas que nós iríamos fazer uma série com relação à graça. Aí daqui a pouco a Poema mete o negócio lá, vamos fazer uma série de graça. Eu falei, não vou nem colocar o nome da série, senão vai falar que a gente está copiando os caras. Mas eu entendo que é um assunto que, se bateu aqui, bateu lá, é algo que o Senhor quer tratar conosco. Porque muitas vezes a gente tem um entendimento pequeno da graça, e quando nós temos um entendimento pequeno da graça, nós muitas vezes vamos tropeçar, achando que Deus está querendo uma coisa, sem que Ele não está querendo, achando que nós vamos ser punidos por Deus, por algo que talvez Ele não vá nos punir, e que talvez algo vai nos tirar da presença de Deus, sendo que isso não tem como, e a gente acaba ficando perdido. Então, a gente vai falando algumas coisas a respeito, e eu vejo que o livro de Romanos é um livro muito gracioso, é um livro que fala muito a respeito de graça. E é um livro tão profundo que Lutero, quando ele, na sua caminhada como um padre da igreja romana, em que estava inserido dentro daquele contexto, onde ele começou a ver algumas divergências naquela igreja, a igreja vendendo salvação para as pessoas vendendo propriedades para poder ser salvas, ouvindo uma missa numa língua a qual eles nem entendiam, com o padre virado de costas para o povo,
povo totalmente perdido, como ovelhas que não tinham pastor. E esse homem começa a se debruçar para poder traduzir o livro de Romanos. E nessa tradução do livro de Romanos, ele falou, cara, eu estou vivendo algo totalmente errado. Eu estou vivendo uma religiosidade que não está me salvando e que não está salvando ninguém. E com isso saiu a Reforma Protestante, que foi um passo, não foi o todo, mas foi um passo rumo ao aperfeiçoamento da igreja. E um dos grandes males que nós vivemos como igreja nos dias atuais é o tal do tradicionalismo, é o tal do engessamento da igreja, porque a gente vê muita gente batendo hoje contra a igreja moderna, só que muitas vezes nós esquecemos que a igreja ela é um organismo vivo, e um organismo vivo, assim como todos nós, ele evolui, ele sai de uma característica para outra, e nós vamos evoluindo, porque a igreja ela precisa atender os anseios do povo. A igreja, ela foi criada por Jesus justamente para trazer essa palavra de salvação para o povo, para poder transmitir a voz de Deus para o povo, e o povo evolui, nós somos vivos, nós somos transformados a cada dia, então a igreja precisa se atualizar, a mensagem da graça precisa vir novamente. A reforma ficou lá atrás, eu creio que nós temos que viver a reforma todos os dias da nossa vida, porque quando nós somos pessoas que temos um espírito que se reforma dentro de nós, que se regenera, que nos faz cada vez mais, renova o nosso entendimento, nós não ficamos parados no tempo. Então você vê Paulo falando justamente em Romanos, para que nós renovemos a nossa mente. O que é renovar? É algo que era novo ontem, mas pelo fato de ter renovado, ele se torna novo hoje de novo, e amanhã, assim, consequentemente. É isso que nós temos que viver. Então, Paulo ele começa a falar no livro de Romanos, no capítulo 8, ele começa a entrar em assuntos mais profundos, porque ele vem do capítulo 6, 7, falando acerca das obras da carne, de como nós fomos corrompidos, de que o pecado, ele trouxe um salário que é a morte para nós, mas Jesus ele veio com um dom gratuito através da sua graça. E quando ele entra no capítulo 8, ele começa a falar de algumas situações que nós vamos começar a passar, apesar de nós sermos filhos de Deus. Porque a gente acha que o simples fato de muitas vezes a gente vir para a igreja, isso vai nos livrar dos sofrimentos, isso vai nos livrar das adversidades, e que nós vamos nos blindar de tudo quanto é coisa ruim no mundo. E como eu disse, se a gente vem para a igreja com esse espírito, com esse pensamento, a gente vai quebrar a cara, e muitas vezes nós vamos nos frustrar, e vamos embora para casa achando que Jesus não foi suficientemente Deus nas nossas vidas. E nós precisamos mergulhar e entender a nossa responsabilidade dentro desse processo que se chama graça de Deus. Porque eu não sei se eu já disse isso para vocês, a lei era muito fácil. A lei era uma maneira em que colocava-se uma regra, e se eu seguisse aquela regra, para mim estava tranquilo, para nós estava tranquilo. O homem vivia baseado em regras. Então, as pessoas vinham, camarada, é como se vocês viessem aqui para a igreja, eu te dou uma receita de bolo. Ó, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 5 Salve Rainha, e assim por aí vai. E vai dar tudo certo na sua vida. Só que a graça, ela inverteu esse papel. A graça, ela fez uma inversão do modo como Deus tratava antes. No Antigo Testamento, Deus, ele estava fora do homem. E, consequentemente, trazia uma lei que queria trabalhar de fora para dentro. E isso fazia com que o próprio Deus fosse responsável em poder educar as pessoas. Fazia com que o próprio Deus que tinha colocado aquela regra, tinha responsabilidade sobre o homem. Só que com a graça isso se inverte. Por quê? Porque o próprio Deus, através do seu Espírito, ele vem habitar dentro do homem. E quando ele vem habitar dentro do homem, o que ele faz? Ele fala, ó, o que eu tinha para fazer para você, eu já fiz. Eu coloquei o meu Espírito dentro de você. A partir de agora, você é templo do Espírito Santo.
Então, algumas coisas você já não vai precisar pedir mais para mim, porque muitas das coisas já estão dentro de você. Só que todo presente, tudo aquilo que nós ganhamos de Deus, Ele traz uma responsabilidade. Ele fala, então, mas a partir de agora, o negócio é com você mesmo. A partir de agora você tem que tomar atitudes. A partir de agora você tem que buscar qual é a minha vontade. E essa minha vontade, ela está guardada dentro de você. Você não precisa clamar para que isso venha do céu, porque isso já foi colocado dentro de nós. Então, tudo que poderia ser colocado na cruz, porque a palavra de Deus vai dizer lá em João, capítulo 1, verso 16, que a todos concedeu da plenitude do seu Espírito, e graça sobre graça. Ou seja, tudo que o maior poder de Deus, tudo aquilo que estava em Cristo, quando Jesus se entrega na cruz e Ele diz, está consumado, a partir daquele momento, todos aqueles que creem em Jesus, tudo aquilo que estava em Cristo é colocado dentro de nós. Mas se é colocado as bênçãos, são colocados também as aflições, são colocados também as dificuldades. A palavra de Deus vai dizer que o próprio Cristo, ali em Hebreus capítulo 5, verso 8, que Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. 2 Timóteo, capítulo 2, também vai dizer que se com Ele viveremos, com Ele nós também vamos, se com Ele sofremos, com Ele também nós vamos reinar. Ou seja, para que nós possamos reinar, e eu quero falar um pouco também sobre o que é reinar, porque nós temos uma expectativa e há uma promessa sobre nossas vidas que quando nós somos guiados pelo Espírito, nós vamos reinar em vida. E a grande preocupação da graça é transmitir a nós esse conceito de reinar em vida. Só que, como diz 2 Timóteo, para que nós possamos reinar em vida, nós precisamos também sofrer como Jesus sofreu. Só que nós temos algo maravilhoso sobre as nossas vidas. Você não vai precisar, nem eu, nem você vamos precisar ser pendurados numa cruz para expiação de pecado. Então, na cruz, Jesus ele já garante a nossa salvação. A partir de agora é o quê? É um trabalhar para que essa graça se desenvolva, para que nós venhamos verdadeiramente reinar em vida. E é uma promessa de Deus, e eu quero profetizar isso na tua vida, que eu creio que aqui estão pessoas que vão reinar em vida. Só que quando eu começo a reinar em vida, a partir do momento que Cristo reina no meu coração. Se Jesus reina no nosso coração, você pode ter certeza que você vai romper, que você vai reinar em vida. Porque o primeiro território a ser conquistado por Jesus, porque lembre, vamos para a história lá no Antigo Testamento, o povo atravessa o Jordão, eles entram numa terra prometida, mas nessa terra prometida teria que conquistar cidades, derrotar gigantes, derrotar exércitos, derrubar estruturas, derrubar fortalezas. Então toda essa dinâmica vai acontecer dentro de nós. Então o que tem que acontecer em primeiro lugar? O Cristo que está dentro de nós, o Espírito de Jesus que está dentro de nós, ele tem que o quê? Que conquistar os nossos territórios internos, a nossa alma, o nosso espírito. Nós precisamos ser cativos à vontade de Cristo na nossa vida. É isso que ele vai falar, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer reinar, se alguém quer ter poder igual eu tenho, se alguém quer fazer milagre igual eu fiz, se alguém quer amar igual eu amo, se alguém quer restaurar igual eu restauro, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. E ele falou, eu vou falar para você o que está acontecendo, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu falei, é coisa do diabo, né? Ele falou, o diabo também não tem nada a ver com essa história. Porque a gente está culpando o diabo de um monte de coisa. E, gente, o diabo só vai fazer alguma coisa na tua vida naquilo que você der legalidade. Fora disso, o que o diabo fizer na tua vida é para te promover, não para poder te abater. Porque o diabo não tem poder nenhum. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que foram nascidos de novo, o maligno não lhe toca. Está escrito lá em 1 João. O maligno não toca mais em você, acabou, não tem mais historinha com o diabo. Seu relacionamento com o diabo acabou. E eu ficava naquela, isso é uma religiosidade.
Ah, então foi o diabo. Ele falou, não foi o diabo. O negócio é você. Você não muda 1 milímetro para poder fazer com que isso aconteça. Porque Deus falou assim, eu não me movo, o meu coração não me move por palavras que são jogadas ao vento sem nenhuma atitude para poder buscar o teu propósito de vida. Aí Deus falava assim para mim, aí eu falava assim, mas meu propósito não é estar na igreja, não é cuidar de pessoas, uma série de coisas. Ele falou, não, eu tenho um propósito maior para a tua vida, que é de me conhecer em espírito e em verdade. Porque, sabe, a gente conhece pouco de Deus, e quando a gente conhece pouco de Deus, a gente conhece pouco de nós mesmos, porque Deus, Ele é o padrão, Jesus, Ele é o padrão perfeito, e a partir do momento que eu conheço o padrão perfeito, eu consigo avaliar a mim mesmo, como está a minha vida e como ela deve ser. Falta uma autoanálise das nossas vidas. A gente vem para a ceia do Senhor todos os meses, e está lá, 1 Coríntios 11, 28, avalie-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Aí como que eu faço? Eu dou uma olhada para a vida do Marcos e falo assim, Marquinhos vem domingo, não vem quarta-feira no culto, não vai na célula. Eu vou na célula, vem domingo no culto. Tô bem pra caramba, tô arrebentando, vou voar. Só que você não tem que olhar por mão, você tem que olhar para Cristo. Porque todas as vezes que você olha por mão, para poder ter referência, se você alcançou o teu propósito e não, você já está em pecado. Lembra daquele cara lá em Lucas, capítulo 18? Vai falar que chega, 2 homens entram no templo. Vai falar que um era um fariseu e outro era um publicano, era um cobrador de impostos, era um cara que metia a mão nos outros. Então, na hora que ele entra dentro o religioso, na hora que entra dentro do templo, fala, Senhor, graças te dou, te agradeço, porque eu te amo, eu dou o dízimo, eu frequento a sinagoga, e dou graças a Deus, porque eu não sou igual esse camarada aqui do lado, aqui, ó. Porque vai falar que, e naquela hora vai falar que aquele homem dizia de si para si mesmo. Mas aquele homem, aquele publicano, ele chega e Senhor, vai falar que aquele publicano quando chega, ele não tinha nem a coragem de erguer a sua cabeça. Ele fala, Senhor, me perdoa, por eu ser um pobre pecador, um cara que não vale nada nessa terra. Mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso me conectar ao propósito eterno, eu preciso ser alguém diante de ti. Eu preciso crescer na minha espiritualidade, eu preciso ver as coisas acontecerem na minha vida. Chega dessa mesmice na minha vida. Ei, chega dessa mesmice na nossa vida. A gente precisa nos conectar a Deus. A gente precisa nos conectar ao propósito eterno que Ele tem para nossas vidas. E vai falar que aquele homem sai dali justificado. Ou seja, a cruz ainda não tinha acontecido, ele já tinha naquele momento uma antecipação da cruz sobre a vida dele. Ele quer antecipar as bênçãos do Senhor para a tua vida? Comece a buscar e comece a bater na porta do Senhor. Senhor, eu preciso de você, eu preciso me conectar ao propósito. Porque quando a gente dá um simples passo rumo à nossa mudança, Deus ele vai enxergar em nós uma disposição a mudar. Porque Deus, Ele não quer mudar as pessoas que têm teologia, não quer mudar as pessoas que oram 10 horas por dia. Deus, Ele quer mudar pessoas que têm o coração quebrantado. É esses que Ele quer mudar. É esses que Ele que vai achar. E Jesus, Ele dá uma dica, que às vezes a gente está tão materialista, a gente está tão triunfalista, porque vivemos uma igreja nesses últimos dias que ela é materialista e triunfalista. Então é tudo ET. Eu creio que Deus, Ele quer nos dar mais. Não vou ser hipócrita de falar que Deus, Ele é um Deus de prosperidade, Ele é um Deus de riqueza, Ele é um Deus de... Mas o foco não é esse.
O problema é que a gente trouxe para a igreja o foco nisso. O foco não é isso. O foco é nós nos conectarmos ao propósito eterno que Deus tem para a nossa vida. Porque quando eu começo a gastar tempo falando, Senhor, o que você tem para mim? Qual que é a minha identidade? Quem eu sou em você? E o que você tem para mim? Dentro dessa graça maravilhosa, o que você quer de mim? O que eu represento nesse mundo? Para que eu estou aqui? Eu estou aqui, eu estou me levantando, eu não quero mais ficar sentado esperando a banda passar. Eu estou aqui disposto. Deus, ele começa a ver um coração pronto para poder receber. Porque a gente pega textos achando que é para ter coisa. Então a gente pega um Mateus 7, versículo 7, onde vai dizer: pedi e dar-se-vos-á. Bateis e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Porque ali não está falando de coisas. Pode até ser coisas lá na frente, na hora que o nosso coração estiver aperfeiçoado. Mas ali, em primeiro lugar, está falando de intimidade, está falando de propósito. Porque quando você vai para o mesmo texto em Lucas, ele vai dizer por qual é o Pai que não dará o Espírito àqueles a qual pedirem. Qual o Espírito? O Espírito Santo que nos leva, que nos conduz à origem. Ninguém melhor do que a própria origem para nos levar até a fonte de todas as coisas. Ninguém melhor por aquele que já fez todo o caminho para nos conduzir no caminho de volta. Então a gente pensa que o propósito está muito longe de nós. A gente pensa que o nosso propósito de vida está muito longe de nós, mas eu vou dizer um negócio para você: a própria busca pelo propósito já faz parte do propósito. Escreve isso que eu estou te falando. A busca pelo propósito já faz parte do propósito. Quem não busca pelo propósito ainda está muito longe de alcançar o seu propósito. Então a gente sai fazendo um monte de burrada para a rua. Tranquilo, porque todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Nada disso. Deus não é um pai que vai ficar passando a mão na nossa cabeça das burradas que a gente faz fora do propósito que Ele tem para nossas vidas. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus quando eles estão buscando o seu propósito em Deus. E Deus vai nos dando alguns insights. Deus nos dá sonhos. Deus nos dá revelação. Quando a gente está lendo a palavra de Deus, vem aquele versículo que salta as nossas vidas. Vem o nosso prazer por algumas coisas. Vem o nosso desprazer por algumas coisas. Eu tenho aprendido uma coisa. Quando você não gosta muito de alguma coisa que é de Deus, muito provavelmente é aquela coisa que Deus quer que você queira. Vou repetir para você. Quando você não quer muito, quando você tem paura de alguma coisa que é de Deus, muito provavelmente é essa coisa que Deus quer que você queira. Aí é onde entra o tal de tomar a sua cruz. Sabe, pessoa que tem nojo de mendigo, muito provavelmente é Deus querendo trabalhar na tua vida para você ser um ganhador de alma de mendigo. Sabe o cara que tem dificuldade para lidar com rico? Talvez seja você um cara que Deus vai trabalhar para ganhar rico nessa terra. Porque rico merece ser salvo também, tá, gente? Foi criada uma teologia da pobreza nas nossas vidas, que a gente acha que tudo rico tem que ir para o inferno. E não tem nada a ver isso. Eu vejo que as pessoas mais mesquinhas que eu conheço são pobres. Conheço muito rico que é ponta firme. Conheço muito pobre que é carne de pescoço. Difícil. Mas enfim, a gente precisa buscar, porque quando nós buscamos o nosso propósito,
Deus, Ele vai começar a trabalhar para que o propósito aconteça nas nossas vidas. Aí sim, todas as coisas vão convergir para que você venha a alcançar aonde Ele quer te levar. Então, eu vou dar um exemplo para você da vida de um homem muito conhecido, que foi um homem que não sabia o seu propósito especificamente. Ele tinha alguns flashes na vida dele acerca do seu propósito. E o nome dele é José do Egito. Então, José do Egito, vou dizer José do Egito, porque ele não é do Egito, mas ele governou o Egito. Então, José, ele é peça primordial na palavra de Deus, porque ele é um tipo de Cristo. E eu vou mostrar para vocês algumas semelhanças, a qual ele chamou para si, a qual ele entendeu que ele era um representante de Deus na terra. Porque um dos grandes erros que Satanás ele tenta nos enganar é fazer com que a gente ache que a gente não é o representante de Deus na terra. Sabe por quê? Porque ele foca no teu pecado, mas Deus, ele foca no Espírito Santo que ele depositou dentro da tua vida. O inimigo sempre vai ressaltar os teus defeitos. Você vai ver, pessoa que tem um olhar que ainda não está aperfeiçoado em Cristo, ele vai olhar primeiro os seus defeitos do que as suas virtudes. Mas Jesus, ele está atento para as nossas virtudes. Porque nesse processo de caminhada, nesse processo de evolução, os nossos defeitos vão ficando para trás. Porque aquilo que habita em nós é maior do que aquilo que há no mundo. É a palavra de Deus que diz, está lá em 1 João capítulo 4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, o que é o pecado? O pecado é aquilo que está no mundo, é aquilo que o mundo aplaude. Mas aquilo que o mundo aplaude, aquele que habita dentro de mim, ele não tem parte com aquilo. E como ele não tem parte com aquilo, vai haver uma guerra para que aquilo venha a cessar. Nesse processo de caminhada com Deus. Isso é muito legal. Então, quando José ele tem aqueles sonhos, ele tem aquele sonho do capim, com 11 feixes se dobrando diante dele. Depois ele tem aquele sonho do sol e a lua se curvando, e todas as estrelas se curvando diante dele. Ele não sabia especificamente o que era. Mas ele guardou no seu coração alguma coisa dentro de mim. Há algo diferente dentro de mim. Deus quer fazer algo na minha vida. E eu sei que cada um que está aqui nessa noite, Deus já falou de alguma forma, alguma coisa que Ele quer tratar na tua vida, alguma coisa, algum sonho, algum sentimento, algum desejo, alguma coisa para poder tratar na tua vida. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando que, o que José sonhou são os sonhos de Deus. Deixa eu explicar um negócio para você, Deus não tem sonho, Deus tem planos. Deus não tem sonhos, quem tem sonho é a gente, que tem lá eu tenho um sonho de ter um carro. Eu tenho um sonho de ter um carro, o que você está dizendo? Eu tenho esse desejo, é uma possibilidade, eu tenho ou não tenho, mas para Deus não tem isso, Deus tem planos. A palavra de Deus vai dizer lá em Jó 42, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se Deus determinou algo, se Deus já escreveu, vai acontecer. E sabe, nesse processo de caminhada com Deus, rumo ao nosso propósito, rumo àquilo que Deus tem para nós podemos facilitar esse processo, nós podemos caminhar com Ele carregando essa bolsa junto, ou a gente pode dificultar o processo. Mas uma coisa eu digo, o final está nas mãos do Senhor. Se você não deixar, Ele não vai interferir durante o processo, mas o final, Deus determinou, o final vai ser cumprido em nome de Jesus. Deus não tinha falado para o povo, vocês vão ficar 400 anos cativos, até vocês serem libertos. Quantos anos o povo ficou? 430. Deus está enganado agora? Não. Mas o plano de Deus, qual que era o plano de Deus? O povo ser liberto.
400 anos era o quê? Era o que Deus estava colocando como possibilidade para aquelas pessoas. Ó, vocês em 400 anos, vocês podem chegar lá. Só que algumas coisas aconteceram. Abraão, ele parou em Harã, perdeu tempo. Não era para ele ter parado em Harã. Moisés, ele foi querer exercer o seu ministério antes do tempo, não era para ele ter feito aquilo, não era para ele ter matado o egípcio. Porque nenhum ministério se começa com morte, tudo aquilo que é de Deus começa com vida. Mas Deus, Ele é poderoso, assim como acontece nas nossas vidas aqui hoje. Você pode ter começado errado, mas quando a gente entrega nos caminhos do Senhor, Deus endireita os nossos caminhos. Você pode ter começado da pior maneira possível, você pode ter começado tropeçando, você pode ter começado se perdendo, indo totalmente contrário, mas Deus é poderoso para corrigir a nossa rota. Deus, Ele é um exímio corregedor de rotas. Ele tem um plano, e é esse plano que Ele quer nos trazer. Então, José, ele tem sonhos. E qual que foi o grande erro? Que muitas vezes é o grande erro que nós cometemos. De compartilhar aquilo a qual o Senhor quer das nossas vidas com as pessoas erradas. São coisas que nós fazemos que nos afasta do propósito. E uma das coisas que você vai fazer, talvez você possa fazer, que vai atrapalhar o cumprimento do teu propósito, é você abrir o teu coração com aquilo que Deus quer fazer na tua vida, com pessoas que não são pessoas propositais. Quando você vai compartilhar um propósito de Deus com pessoas que não têm a mesma espiritualidade que você, sabe o que elas vão falar? Ah, sai dessa, cara. Você acha que Deus vai fazer tudo isso com você? Ah, sai dessa, esse negócio de crente agora. Para, cara. A frase célebre, né? Vai lá dar dinheiro para pastor. Por quê? Porque você quer abrir coração com quem ainda não tem propósito. A pessoa está perdida na vida. É como está escrito na palavra, são ovelhas que não têm pastor. O que é ovelha que não tem pastor? Ela está perdida, ela é cheia de doença. Ela está com a pelagem. Esse dia eu vi na internet o cara que pegou uma ovelha lá, acho que fazia 6 anos que ela não era tosada. Você não via nem a cara da ovelha, o negócio estava parecia um pacote de estopa. Era horrível. Por que ovelha que não tem pastor? E sabe, gente, pastor não é quem vai ficar passando a mão na sua cabeça, não. Pastor é aquele que vai te dar destino. Pastor, ele dá destino. Qual que é o destino? As águas tranquilas. Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me pelo quê? Para as águas tranquilas. Então o pastor, ele faz o que tem que fazer e fala: ó, ovelha, toca a ovelha lá, ali está água tranquila. Não se acostumem, em nome de Jesus, por favor, a terem os egos massageados por uma pessoa. Ei, coloca as tuas aflições, coloca os teus desejos, coloca as tuas necessidades diante do Senhor. Há um caminho aberto entre nós e Jesus. Ele é o nosso sumo pastor, Ele nunca vai nos decepcionar, Ele sempre vai nos suprir. Sempre. Ah, pastor, outro dia eu fui lá diante de Jesus e pedi uma coisa para Ele não fez, porque aquilo não era bom para você. Fala, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus na minha vida pelos nãos que Jesus me deu. Eu dou graças a Deus pelos nãos que Jesus me deu, porque os nãos que Jesus me deu me mostram o quanto Ele me ama e o quanto Ele quer me preservar. Os nãos de Deus são preciosos na nossa vida. Sabe, às vezes a gente recebe não de Deus, e às vezes a gente está achando que é a aflição do tempo presente. Não é. Sabe, porque nós vivemos uma geração fraca.
uma geração doente, uma geração que não aceita críticas, uma geração que não quer se esforçar para nada, uma geração que já entra num celular e já tem uma resposta em 2 minutos. Então hoje, a gente vai entrar em qualquer coisa, a internet está ruim em casa, demorou 30 segundos a mais do que é para funcionar. Já tem vontade de moer o celular na parede, é ou não é? Com Deus não funciona assim. Porque Deus, quando a gente apresenta um desejo para Ele, Ele coloca para nós um plano. E se a gente não quer seguir esse plano, a gente vai ficar no desejo. Porque um plano, ele entra no espírito, mas um desejo só entra na alma. Então a gente fica lá se debatendo na alma. Mas Jesus não fez para mim. Acalma o teu coração. Porque sempre por trás de um não de Deus, tem muita coisa linda que Ele vai fazer por trás disso. Sempre por trás de um não de Deus, quando nós aceitamos, há coisas maravilhosas escondidas atrás disso. Porque Ele vai dizer lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, porque eu bem sei os planos, não sonhos, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de maldição, para vos dar o quê? Para vos dar o fim, para vos dar o propósito para qual eu designei. Porque todo caminho que a gente tomar que estiver fora do propósito do Senhor é sofrimento. Quantas pessoas estão frustradas por causa de um casamento errado que tiveram, por quê? Porque casaram fora do propósito de Deus. Fora do propósito. Aí colhe. Aí às vezes chega para mim, para Elisandro lá em casa, então, meu casamento está assim. Imagine nós como homens. Eu, homem, e minha esposa. Tentar reverter uma escolha que foi feita fora de um propósito eterno. Porque o teu propósito não foi assim que Deus, faz isso aqui, faz. Não, é um propósito que vem o quê? Quando você foi gerado no Espírito. Porque antes da fundação do mundo, você foi gerado no Espírito de Deus. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Você foi gerado dentro dEle. E quando você foi gerado dentro dEle, você tem o DNA dEle, veio junto com você o quê? Um livrinho com os planos de Deus para a tua vida. Aí Deus, Ele começa a trabalhar para quê? Para que as coisas venham acontecer, para que esse plano venha acontecer na tua vida. Só que sabe o que acontece? O pecado, ele quer, o Satanás, ele não quer te matar. Satanás, ele é o espírito de morte. Mas você acredita que ele não quer te matar? Porque se ele te matar, ele facilita o trabalho de quem... Se ele mata uma pessoa que está fora do propósito, ele facilita as pessoas que querem andar no propósito. Não é inteligente para Satanás. O que é mais inteligente para Satanás? Te manter vivo fora do propósito. Porque quando você está vivo fora do propósito, você atormenta a vida de um monte de gente. Você atrapalha a vida de um monte de gente. Você começa a querer levar as outras pessoas para estarem fora do propósito. Mas quando a gente permite dentro de nós que esse anseio pelo Senhor, esse anseio pelo propósito, quando a gente começa a buscar, crescer dentro do Senhor, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Então vamos ver a vida de José. José, então, ele tem esses sonhos. Tenho algo de Deus na minha vida. Eu não sei o que é, mas eu vou buscar, porque eu sou cão perdigueiro. Você tem que virar crente cão perdigueiro. Cão perdigueiro. Eu, quando era criança, meu pai ia para Ubatuba. E tinha um índio lá que vendia porco do mato para meu pai. E uma vez eu fui ver como é que é caçar porco do mato. Então o cara, ele coloca uns milho espalhados lá na floresta, lá na Serra do Ubatuba. Não sei se faz mais isso hoje. Hoje tem negócio de Ibama, na época não tinha. E ele coloca o cão perdigueiro para ir atrás do porco do mato. Então o cão perdigueiro, você olha para ele, ele é um vira-lata, mas o faro do bicho é top.
Então ele saía. E ele saía sentindo o cheiro do quê? Do propósito. E como que ele sabia do cheiro do propósito? O propósito, o que era? Era o porco. Como que ele descobria onde o porco está? Ele ia passando pelo caminho, e o caminho ia tendo pistas da onde aquele porco já passou. Então eu sinto cheiro de porco aqui, cheiro aqui, cheguei no porco. A mesma coisa acontece na nossa vida. Deus vai dando pistas, Deus vai dando palavras, Deus vai dando direção, Deus vai dando revelações a nós, a partir do momento que nós vamos crescendo na luz de Deus, para que nós sejamos conduzidos ao propósito. Então, quando José ele toma posse desse propósito, ele sabia que tinha algo diferente na vida dele, Deus começa a trabalhar para que isso vá acontecer. Olha para você ver um detalhe que a gente nem se atenta, mas que aconteceu na vida de José. Abra em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, oh glória a Deus. Um dia isso aqui vai ter ar-condicionado ainda em nome de Jesus. Na fé mesmo, cara. Em nome de Jesus. Gênesis 37, verso 14, olha o que vai dizer. Disse-lhe Israel, vai agora, Israel aqui é Jacó, tá gente? É o pai de José. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Agora olha o detalhe. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Não sei se você conseguiu pegar. Esse homem, um desconhecido, um ninguém, que muito provavelmente nem sabia, talvez eu não sei nem se sabia da vida de José, mas foi alguém a qual Deus colocou num momento estratégico para que José pudesse chegar à parte do seu propósito. Porque vamos concordar, se esse homem não tivesse aqui, José ia ficar rodando, seus irmãos iriam voltar embora, e não tinha acontecido nada com José daquilo que aconteceu com ele. Ele não tinha sido jogado no poço, e se ele não fosse jogado no poço, ele não ia ser vendido pelos midianitas. Se ele não fosse vendido pelos midianitas, ele não chegava no Egito. Percebe como algumas coisas vão acontecer na nossa vida, que muitas vezes a gente não dá, nem sabe o que aconteceu, mas é Deus trabalhando para que a gente possa alcançar o nosso destino, o nosso propósito. É isso que eu profetizo na vida de vocês. Mas para que isso venha acontecer, a gente precisa desejar, a gente precisa se levantar e fazer bem feito aquilo que está nas nossas mãos para fazer hoje. Então José, ele foi com todo o afinco fazer o quê? Aquilo que a sua paternidade falou para que ele fizesse. Então está vendo quando muitas vezes é perigoso, quando a gente às vezes dá um comando. Fala, gente, jejua, gente, lê Bíblia. Outro dia cheguei na escola de líderes, falei, quem que leu o livro de uma vida abençoada? Não deu meia dúzia que levantou a mão. De verdade, eu não tenho essa unção em mim de ficar brigando no pessoal com pessoas. Você tem que... Não é essa a pegada do pastor Alisson. O pastor Alisson, ele vai tratar vocês como adultos. Eu preciso desenvolver isso até em mim, tratar os que são crianças como crianças. Eu tenho uma péssima mania de querer tratar todos como adultos espirituais. Isso é ruim. Isso eu preciso melhorar em mim, confesso. Sempre criança para viver na terra do nunca. Do nunca o quê? Nunca acontece, nunca evolui, nunca vai para frente. Então a vida dele é andar com sininho
atormentando o Capitão Gancho. Ah, só voando. Aí você passa lá 30 anos depois, o cara está lá, você olha, a Sininho está lá atrás dele. Eu não contei para vocês ainda a revelação que Deus deu do Peter Pan, mas um dia eu falo para vocês. Tem alguns aqui já ouviram já. Peter Pan. Mas aqui Deus colocou exatamente esse homem no momento certo. Por quê? Porque Deus tinha um plano. E esse plano, os planos de Deus, muitas vezes eles mudam de personagem, mas eles se repetem. Deus ele tem uma dinâmica, ele tem códigos que a gente precisa conhecer. Você vai ver que muitas coisas Deus tem código. E onde que estão esses códigos? Estão aqui, ó. Aí quando a gente fala para você ler Bíblia, para você estudar a Bíblia, primeiro a gente pede para você ler. Porque se o cara pelo menos não lê a Bíblia, você está lascado. Se você não estuda, você perde um monte de código que tem aqui. Código de prosperidade, código para arrumar sua família, tem código. Eu vou mostrar um código para você facinho. Vou mostrar um código que talvez você tenha passado e nunca tenha ouvido. Quando José, ele chega nessa situação, olha para você ver. Eu marquei o versículo aqui. Deixa eu ver se eu marquei. Acho que é no 37 mesmo. Vamos abrir no versículo de número 26. Como eu disse para vocês, José, ele representa Cristo. Assim como você representa Cristo. Assim como eu represento Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Cristãos são pequenos cristos. Por isso que eu disse para você lá, 2 Timóteo, capítulo 2. Se com ele vivemos, com ele morreremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Existe a mesma dinâmica. Olha o que vai dizer. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Judá, esse Judas, no Antigo Testamento, o nome dele no Novo Testamento, sabe qual que é? Judas. José foi vendido por quanto? 20 moedas de prata. Jesus, da mesma forma, foi vendido por um Judas, por 30 moedas de prata. Ah, pastor, mas lá era 20, aqui é 30, é lógico, Jesus valia mais que ele. Sempre Jesus vai valer mais numa história. Então começa a ver o código escondido aí atrás. Judá, sabe o que quer dizer a palavra Judá? Quer dizer louvor. Judá nessa época era um cara que estava totalmente fora do seu propósito e nem estava buscando o seu propósito em Deus. Ele era um cara que a gente podia falar nos dias de hoje, Judá era um vida louca. Era um deixa a vida me levar. Que do jeito que acontecer vai, eu não tenho compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com nada. Pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com o seu propósito. Pessoas que não têm compromisso com o seu propósito vivem em pecado, porque o pecado nada mais é do que uma falta de propósito nas nossas vidas. Pode ver, todas as pessoas que saem do seu propósito, elas pecam. Todas as pessoas que estão conectadas ao seu propósito, ela tem um caminho santo, um caminho que conduz a Deus. Então Judá, ele propõe aos seus irmãos, então Judá quer dizer louvor. Então o louvor, ele se torna, o louvor que é para poder conectar a Deus. O louvor que é para poder adorar ao Senhor, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Louvor é o que derruba fortalezas. Louvor é que faz com que as potestades venham cair. Louvor é aquilo que faz com que o nome do Senhor é exaltado. Mas para pessoas que estão fora do propósito, o louvor se torna um louvor interesseiro. A frase dele: o que nós vamos ganhar em fazer isso com ele? A gente precisa lucrar. Foi aquilo que apareceu na vida de Judas.
O que está adiantando eu ficar andando com esse cara chamado Jesus? O negócio não tem lucro nenhum. Eu vou na casa da mulher, a mulher chega e quebra um vaso de alabastro, joga no pé de Jesus. O negócio valia 300 conto. Valia trezentão e o cara defende a mulher ainda, e eu querendo pôr dinheiro aqui, por quê? Porque o relacionamento de Judas com Jesus, o louvor com Jesus, baseava-se em interesse. Sabe, meus amados, muitas vezes o propósito ele não é aberto nas nossas vidas, muitas vezes a gente não consegue receber do Senhor aquilo que nós temos que receber, uma clareza de propósito, porque muitas vezes o nosso louvor é um louvor interesseiro. Eu vou dizimar para poder receber, eu vou louvar para poder ganhar, eu vou lá para poder acontecer, eu vou lá para isso acontecer na minha vida. Ei, você vai louvar porque você é filho de Deus, você vai louvar porque o Espírito Santo mora dentro de você, e quando você junta o Espírito que está dentro de você com o Espírito que está lá no trono, coisas maravilhosas acontecem na tua vida. Você começa a destravar em Deus, você começa a crescer no Senhor, você é conectado no propósito, mas isso precisa ser despretensioso. A gente tem que começar a ter uma adoração sincera, porque senão vamos nos assemelhar a Judas, vamos nos assemelhar a Judá, vamos vender aquele que é o nosso Salvador por 20 ou 30 moedas de prata. Porque quando você vem a Deus para poder receber algo, muito provavelmente você vai servir a outro Senhor que te oferece algo maior. E muitas coisas ainda estão na mão de Satanás. Muitas finanças ainda estão na mão de Satanás. Muitos territórios estão na mão de Satanás. Porque ainda ele não foi jogado no inferno para poder ser preso. Ele se declara como príncipe desse mundo. Ele foi oferecer para Jesus, se curva aí diante de mim, eu dou isso aí, tudo aí para você, porque está na minha mão. Pastor, mas na cruz Jesus conquistou de volta o direito da terra, conquistou de volta, mas Satanás ainda está como poceiro nessa terra, não é à toa que ele tem feito arruaça no meio, e principalmente no meio dos crentes ainda. Porque a palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias ele enganaria, e se possível, os escolhidos. Como que ele vai enganar os escolhidos? Porque o escolhido está com uma segunda intenção. Ele está buscando algo que não seja uma adoração sincera. O problema é que quando eu me torno uma pessoa que vive nessa barganha com Deus, nessa adoração que não é uma adoração sincera, eu começo a gerar frutos e começo a gerar filhos que não se conectam ao propósito e envergonham o nome do Senhor. Começo a gerar filhos autocentrados e egoístas. Muitas vezes nós estamos gerando filhos autocentrados e egoístas. Porque a nossa adoração tem se baseado na troca. Porque olha o que vai estar escrito aqui no capítulo 38, logo após isso ter acontecido. É a única vez que o livro, quando está contando a história de José, é dado uma pausa no livro para poder contar a história de quem? De Judá. Não foi dado pausa nenhuma na história de José, somente é dado uma pausa para contar a história de Judá. E tão importante que é essa história. Porque vai dizer assim, aconteceu, capítulo 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o pai lhe chamou de Já viu quando você faz bagunça assim, a turma fala, deve ser por causa dele aqui, ó. Piada de pastor, gente. Chamou o nome dele de Tornou a conceder e deu à luz a um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ele estava em Quezibe quando o teve.
Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso. Olha para você ver. Então, ele teve um filho chamado Er, que era perverso. Por quê? Porque ele estava em perversão. Porque quando eu estou em perversão, eu vou começar a gerar pessoas perversas. Quem se conecta a mim começa a virar perverso. Eu só tenho perversão para poder derramar nas pessoas. Era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, e cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Por quê? Deixa eu explicar para você bem rápido. Existia na lei do Senhor que o judeu, quando ele não tinha filhos com a sua esposa, e se porventura ele morresse, o seu irmão mais velho teria que ir lá e deitar com a esposa do falecido para gerar um filho nela, para que o filho dela fosse considerado o filho do cara que morreu. Para quê? Para que a herança permaneça na família. Isso é espiritual. Por quê? Porque Deus não quer que a sua herança vá para pessoas que não têm o seu espírito, que não são da sua família. Então era algo que representava um pouco a forma como Deus trabalha conosco. Então ele chegou para o Onã e falou assim: ó, Onã, isso se chamava levirato. Possui a mulher do teu irmão e cumpre o levirato e suscita a descendência do teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, o que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Sabe? Quando a nossa adoração, ela não é despretensiosa, quando a nossa adoração não é por amor, quando o nosso serviço a Deus não é por amor, sabe o que vai gerar? Vai gerar em nós um egoísmo. Vai gerar em nossos filhos um egoísmo, que tudo aquilo que for colocado para fazer, que não vá o nome daquela pessoa, ela vai se recusar a fazer. Então o que Onã fazia? Onã ia lá para se deitar então ele ia, se deitava com Tamar, mas na hora de ejacular ele tirava para fora. Ou seja, um homem que só queria ter relações com aquela mulher só pelo prazer e não pela responsabilidade que tinha que ter. E o que nós temos visto nesses últimos tempos? Pessoas que só querem viver aquilo que gostam, pessoas que só querem viver aquilo que dá prazer, pessoas que só querem viver aquilo que vai levar o seu nome. Ah, pastor, eu vou fazer, mas tem que ter meu nome. Tem que estar escrito lá. Gente, que coisa horrível que eu vejo. Me desculpe quem vai assistir esse vídeo aí, de outra coisa. Horrível eu vejo isso. Cartaz de igreja com trabalho da igreja. Aí está lá embaixo, fotinha, pastor presidente, ele do lado com a esposa. Assim, para, gente. Tem que fazer o marketing do negócio? Tem, amém. Tem que falar que vai ter trabalho, amém. Mas tem que pôr a foto do camarada. Igreja, um monte de igreja a gente passa e vê. É a foto do camarada na porta da igreja. Não tem nem cruz. É a foto do candango na frente. Se fosse bonito, pelo menos, mas nem é. Pelo amor de Deus. Mas por quê? É fruto de uma geração que só fala: eu só faço se levar o meu carimbo. Eu só faço se tiver o meu nome. Eu só faço se for com a minha galera. Eu só faço se for com a minha igreja. Ei, está na hora da gente acabar com isso. A nossa adoração tem que ser despretensiosa. A nossa adoração é para Jesus. E quando nós fazemos as coisas para Jesus, o fruto é com o nome de Jesus. Não é com o nome de Aba, não é com o nome de Silas Malafaia, de ninguém. O nome é para Jesus. Mas a gente precisa estar o quê? Envolvido com o negócio. Não podemos ser a geração somente do prazer. Nós temos que ser a geração do prazer, sim. Mas que esse prazer traga consigo a responsabilidade devida.